Governador, o senhor é um político não populista. O senhor se firmou como gestor. O senhor acredita em equilíbrio fiscal, em gastar menos do que arrecada, privatização. O senhor fez cortes com muito sacrifício. O senhor, inclusive, se indispôs com o funcionalismo público. Mas obteve, em 2021, o primeiro superávit do seu estado desde 2009. E aumentou novamente no ano seguinte. Então, o senhor é um político gestor, preocupado com gestão. O senhor, se não me engano, foi formado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, exato, onde eu tive a honra de palestrar. Acho que o senhor ainda não estava lá. Que ano foi isso aí? Foi no começo de 90. Eita, não. Eu tava na frente, onde era o meu colégio ali, na verdade. O Pavinato são reminiscências jurássicas. Mas estive lá. Estava ali perto. Meu pai era diretor da Faculdade de Direito. Provavelmente então ele estava por lá. Devia estar por lá. E lá eu soube que as famílias de Pelotas mandavam os filhos estudar na Europa e ter um alto nível cultural. No século XIX, um alto nível cultural. Então o senhor foi vereador, prefeito, governador, se propôs a disputar uma pré-candidatura a presidente, portanto abandonando a reeleição, depois teve que voltar e ainda conseguiu se reeleger com 57%. Uhum. E o senhor fez tudo isso sem fazer qualquer proselitismo da sua vida pessoal. Aliás, com coragem, deixou essa questão de lado, não é uma questão relevante, a vida pessoal interessa ao senhor, a mais ninguém. Mas no estado conservador, o senhor teve a coragem de levar isso a público e ganhar a eleição sem fazer disso uma alavanca política. Pois bem, o senhor sofreu um ataque, não foi apenas um ataque deselegante, preconceituoso. Eu falo isso como membro do Ministério Público. O senhor sofreu um ataque potencialmente perigoso, porque hoje nós vivemos num país em que um membro da população LGBTQI+, é assassinado a cada 34 horas. É um país extremamente violento. Então, na verdade, o senhor recebe um ataque que não é só uma injúria racial, eu acho que foi sim um crime de preconceito por orientação previsto na lei, que não depende de representação. Acho que o senhor tem que haverá desdobramentos, mas coloque em risco também a segurança de muitas pessoas no seu estado. E o senhor é o chefe da sua polícia militar, brigada e da polícia civil. Pois bem, vem a minha pergunta. Vamos lá, Capês. O presidente da República, através do seu ministro da Justiça, está assinando um projeto agora que pretende elevar apenas até 40 anos ataques contra a vida e a liberdade, nesse caso uma pena um pouco menor, 6 a 12, de ministros do Supremo, Procurador-Geral da República, presidente da República. PGR não entra. Presidente, vice, presidente da Câmara, do Senado e os... Eu parece que eu tinha visto do Procurador-Geral, mas de qualquer maneira, eu pergunto o seguinte, o ataque que o senhor sofreu, na medida que a nossa Constituição considera toda e qualquer forma de preconceito uma violação ao princípio constitucional sensível, e o racismo, dentro do qual o preconceito por orientação sexual se insere, é um dos dois únicos crimes imprescritíveis, o ataque, não haveria também necessidade de tentar se classificar um ataque como esse como um ataque violento ao Estado democrático de direito? E além disso, governadores, chefes dos ministérios públicos estaduais, presidentes de tribunais de justiça dos estados, desembargadores, se é para beneficiar e proteger determinada casta de servidores públicos, não deveria também ampliar esse rol? Capês, eu acho que eu sou a favor de que se endureçam as leis para muitas coisas, não apenas em relação a ataques a políticos. A sociedade se vê muitas vezes, não vou dizer indefesa, mas submetida, né, a ataques criminosos, seja contra o seu patrimônio ou contra a vida, na quase certeza de criminosos de que serão presos e soltos rapidamente, né? A gente tem esse grave problema no Brasil. E outra coisa, né? Dentro dos presídios, muitas vezes, podendo operar o crime aqui fora, inclusive sob a proteção do Estado, né? Porque aqui fora, disputas de facções criminosas colocam ele mais em risco do que dentro, às vezes, de um presídio. Essa, você sabe, todos que nos acompanham sabem que essa tem sido muitas vezes a realidade. Tanto é que lá no Rio Grande do Sul a gente tem feito um investimento muito pesado no nosso sistema prisional, lá com recursos do Estado, inclusive porque é muito difícil acessar os recursos do Fundo Penitenciário Nacional, de uma burocracia, de uma dificuldade imensa, né?
os parcos recursos que são disponibilizados no Fundo Penitenciário Nacional. Então, a gente está fazendo um investimento de R$500 bilhão em reformas, ampliações, construções de novos presídios. Inclusive, demolимos totalmente o presídio central de Porto Alegre, que era um exemplo ruim de presídio, e estamos fazendo uma construção totalmente nova. Em breve, a gente vai inaugurar um novo presídio de Charqueadas, uma nova ala de segurança máxima no presídio também lá de Charqueadas. Enfim, a gente está fazendo um investimento bastante pesado. Porque quem, pelo menos, tem que ser preso para cumprir um duplo caráter da pena. A restrição de liberdade, caráter punitivo, e lá dentro tem que ser um espaço em que efetivamente você consiga buscar recuperar aquela pessoa, né? Quando é possível efetivamente recuperar. Até porque não existe prisão perpétua nem pena de morte. As pessoas voltarão ao convívio social. Então, é preciso fazer o esforço maior possível na recuperação dessas pessoas. E nos presídios, na forma que a gente tem, porque historicamente o país teve, né, não deu atenção para isso, muitas vezes não está restrita a liberdade, porque ele consegue lá de dentro ter contato com o mundo exterior, ou seja, não está efetivamente sendo punido, não está sendo feita a restrição da liberdade, e não há um esforço de formação, de reinserção, de recuperação dessa pessoa. Então, a gente precisa vencer essa etapa. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu não observei no detalhe o projeto na forma que se pretende encaminhar. Mas tenho, assim, a segurança de que penas maiores, com a certeza do cumprimento das penas, é fundamental para que a gente consiga avançar na segurança, não apenas para políticos, para a sociedade como um todo. Isto é que é fundamental para mim. O senhor acha que esse projeto, então, é um projeto que ele é parcial, ele só privilegia uma determinada proteção, ele deveria ser mais amplo? Numa análise primeira, sim, como eu disse, eu não me debrucei como governador, tenho que cuidar de todos os assuntos um pouco. Eu não consegui entrar neste especificamente. Os políticos adoram ter resposta para tudo e todas as coisas. Eu prefiro dizer o seguinte, olha, neste caso, objetivamente, eu não pude fazer o aprofundamento, né? Mas eu tenho, num primeiro momento, me incomoda que você tenha, quando a população está submetida a insegurança de ver o seu patrimônio ameaçado, a sua vida ameaçada, né, com a crise de segurança pública, que por mais que a gente tenha a evolução, no Rio Grande do Sul a gente conseguiu reduzir muitos indicadores criminais, a gente reduziu 60% roubo de veículos nos últimos anos no estado, a gente conseguiu reduzir fortemente roubos a pedestre também, se não me engano, cerca de 50%, crimes contra a vida foram reduzidos ao longo dos últimos 4 anos em mais de 30%. A gente tem uma redução forte, mas a verdade é que ainda há, né, no Rio Grande do Sul, como na maior parte dos estados brasileiros, por menores que sejam, por melhores que sejam as taxas, né, comparativamente com outros estados, ou que tenham melhorado, a verdade é que ainda é um país de muita insegurança, o Brasil. E me incomoda, portanto, que a gente tenha uma preocupação específica com um tipo de crime em relação a políticos, enquanto a sociedade toda vive sob a insegurança.